Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, que a graça do Pai esteja sobre nós. Estamos felizes, estamos terminando mais uma jornada aqui do tempo que o Senhor preparou para que estivéssemos aprendendo a respeito das portas do Senhor, através ali do livro de Neemias. E nós queremos continuar, não é? E, na verdade, encerrar esse tempo dessas portas. Já falamos ali a respeito das 12 portas, pelo menos algumas delas, às vezes trabalhamos um pouco mais profundamente, e outras um pouco menos, mas com certeza falamos de todas as portas e hoje faltam quatro que eu queria trazer uma ênfase, porquanto dessa maneira que o Senhor tem colocado no meu espírito, para trazermos uma ênfase àquilo que o Senhor tem de alegria para nós. Shalom, querida. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, o Senhor tem uma alegria preparada para nós e eu quero falar dessa alegria. Por que devemos nos alegrar? Por que devemos nos regozijar no Senhor? Então, vamos orar. Espírito da verdade, nós estamos aqui porque precisamos muito conhecer aquele que é o autor da verdade. O Cristo vivo, ele é a verdade. O teu espírito é chamado de espírito da verdade. Tu és chamado, na tua palavra tu dizes, o espírito é a verdade. Então nós estamos aqui para aprender aquilo que é a verdade, não a verdade que o mundo relativizou para a sua própria destruição. Na verdade, nessa temporada, Senhor, como vemos aqui no mundo, desde o começo, ó Rei da Glória, o homem tem sido atraído por Satanás para ele ser a sua própria verdade, para ele ser o seu próprio absoluto, e a partir disso tudo é relativizado. Então, a minha verdade pode ser a verdade de todo mundo, ou a minha verdade não precisa ser a verdade de ninguém. E por conta disso, o homem está totalmente descabeçado. Temos visto um mundo sem limites, sem parâmetros, sem bases, e ele tem caído, infelizmente, Pai querido, nas garras do adversário que ilude o homem, colocando nele mesmo esse senso de que ele pode determinar sem nenhuma consequência o seu próprio caminho. E estão no engano, Senhor, porque haverá uma consequência para as nossas atitudes, para as nossas escolhas, para os nossos pensamentos, a nossa fala. Então, papai, em nome de Jesus, hoje queremos celebrar, porque tu tens dado uma escolha clara para nós, e a nossa maior liberdade é dizer não para a morte. A nossa maior liberdade é dizer não para os caminhos das trevas. Enquanto o homem continua falando sim ao caminho das trevas, aquilo que é o seu próprio apetite para as coisas dessa terra, Senhor, estão caminhando de passos largos à perdição. Mas pela tua misericórdia, graça e a oferta que tu fizeste em sacrifício perfeito do Cristo vivo, papai, a nosso favor, o Senhor tem nos chamado a um caminho mais alto, a um pensamento mais alto, que é aprendermos que o Senhor tem restrições, sim, para o homem. Quando o Senhor gerou o homem, tu já trouxeste a ele uma ordem e disseste, olha, dessa árvore você não coma, porque Deus é Deus de limites, de restrições, e às vezes o homem pensa que pode caminhar sem a restrição que a própria palavra de Deus nos traz. E a tua palavra nos diz que a lei do Senhor, a ordenança, o mandamento, o decreto do Senhor, eles são perfeitos e eles restauram a nossa alma. E por isso o homem, como disse, está totalmente desestruturado por conta do pecado. E a palavra de Deus diz que aquele que peca faz mal à sua própria alma. Porquanto o homem imerso nesse pecado, nesse mundo de ilusão, nesse mundo de terror, de horror, Pai querido, está se autodestruindo. Mas o Senhor continua de braços abertos, mão estendida, a um caminho para nós, que tu trilhaste através de Jesus Cristo. Então, nos ajuda a olhar para ti, sermos iluminados e não seremos confundidos. Em nome de Jesus, obrigada, porque essa luz nos alcançou e não estamos mais na confusão. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Shalom, shalom, irmão Alfredo, glória a Deus. Então, meus amados, hoje queremos falar, uma Carmen, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Então, nós já tratamos da porta das ovelhas, a porta do peixe, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta das águas, a porta dos cavalos, e hoje queremos tratar da porta oriental, a porta da guarda, a porta de Efraim e a porta do gado. Amém? O que queremos falar sobre essas portas? Queremos falar, irmãos, que essas são portas de decisões que nós temos tomado a partir do momento que entendemos quem é que nos rege, qual é a mentalidade que queremos ter,
se vamos representar aqui na Terra e vamos ter interiorizado em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, a cultura da Terra, que é terrível e nos leva para um destino profético eterno, separado de Deus, ou a cultura do céu, que nos leva para esse ambiente de glória para sempre. Então, essas portas aqui são portas, no meu modo de ver, Shalom, pastora Andréia, seja bem-vinda, querida. Elas nos levam para este lugar onde nós vamos estar para sempre com Deus. Então, eu quero falar um pouquinho a respeito da porta do gado. O que é a porta do gado? A porta do gado é a multiplicação aqui, como se fosse o mesmo povo, da porta das ovelhas, onde passam as ovelhas para o sacrifício. Mas ali, ajuntadas naquele curral, nós somos a Assembleia de Deus, que aqueles que decidem morrer dia após dia. Então, eu creio que é uma grande alegria para nós. Coloquei aqui alguns textos para que você e eu nos gloriemos no Senhor. A palavra de Deus diz isso: aquele que se gloria, glorie no Senhor. Essa era a glória de Jeremias. Eu me glorio porque eu te conheço, Jesus. Então, essa é a nossa glória, conhecer aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, por conta de Deus falar, vocês são todas ovelhas do meu rebanho, eu quero que vocês saibam que vocês, para mim, vocês são a minha família. Coisa tremenda, Deus falando isso para nós. Veja aqui, Efésios, capítulo 2, 19 até o 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos, ou seja, eu sou uma cidadã, o outro é um cidadão, o Alfredo é um cidadã, a Lília é cidadã dos santos, somos concidadãos um dos outros. E aí ele vem com a palavra edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, o Cristo, a pedra angular, a pedra que dá destino, pedra que nos orienta, no qual todo o edifício, que é você e eu, bem ajustado, cresce para ser santuário dedicado ao Senhor, no qual, juntamente com ele, estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que Deus está falando? Vocês são a minha habitação. E aí eu pulei a parte aqui que eu queria falar. Vocês são cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Olha qual família você pertence. Eu não pertenço mais à família Monteiro, no sentido de eternidade. Eu pertenço à família de Deus, a qual viverei para sempre com Deus. Shalom, Mandaiane, Mamara, sejam bem-vindas. Você e eu pertencemos à família de Deus. Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu estou só. Talvez dentro daquilo que é o teu ambiente psicológico, geográfico, talvez você esteja só. Mas o Senhor está falando, abre os teus olhos, você faz parte de um povo, você foi inserido na família de Deus. E você precisa buscar aqueles que são concidadãos desse reino, dessa família, para que você possa criar vínculo e relacionamento com eles e parar de andar só. Por isso Deus manda congregar, congregai-vos. Então, o Senhor quer, irmãos, que nós venhamos a entender que nós somos um edifício de Deus que está sendo bem ajustado, está sendo construído diante da pedra angular, que Ele está fazendo a gente crescer. Shalom, shalom, irmão Teixeira, irmã Fátima, fazendo a gente crescer para que sejamos a habitação de Deus na terra. Meu Deus, isso é muito tremendo. Então, Deus está falando para nós, vocês fazem parte da família de Deus. Essa é a porta do gado. Entendam que é uma porta de sacrifício, mas é uma porta de comunhão, é uma porta de família. Olha o que ele fala, somos da mesma assembleia. Opa, agora que ele está falando do corpo de Deus na terra. Aquela igreja, irmãos, que às vezes você, dentro da sua igreja, dentro do prédio da sua igreja, você está falando, nossa, mas tem uma pessoa ali que parece que ela não é nova nascida, parece que tem joio no meio do trigo. O que está acontecendo, Jesus? Mas existe uma igreja que o Senhor vê, e eles vê o ponto de luz que há na tua vida e na minha vida. Vamos morar com ele no céu. Então, não se importe com aquilo que o outro está fazendo. Se o Senhor te der comando, vá, converse, fale, traga luz ali à vida daquela pessoa. Mas cuide em especial da tua vida, para que você seja membro da Assembleia de Deus. Olha o que Deus fala aqui em Hebreus. Mas tende chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e há incontáveis hostes de anjos, e há universal assembleia. Quem é a assembleia? Somos nós. Aleluia, a igreja do Deus vivo. Aí ele fala, e a igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos,
E nós temos a chegar aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Temos chegado a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Olha que lugar que Deus te colocou. Olha que lugar que Deus me colocou. Ele falou: vocês estão juntos, vocês são ovelhas do meu rebanho, e eu estou dando a característica com as quais eu identifico e eu vejo vocês. Não é pouca coisa, irmãos. Não é pouca coisa. Por isso falei que são portas de alegria. Quando você decide estar no meio do povo de Deus, como aqueles bichinhos na arca, sem se importar com o maçante que talvez houvesse naquele lugar, o cheiro dos outros animais, às vezes a comida repetida, às vezes determinadas coisas que você poderia falar: é melhor eu sair daqui. Aí você olha ao redor e é só água de morte. Então é exatamente isso que acontece comigo e com você. Estamos dentro da arca do Senhor, o Cristo vivo, dentro do corpo universal do Senhor, do qual do céu ele olha e fala: o Alfredo faz parte, a Daiane faz parte, a Fátima faz parte, a Lília, a Carmen, todo mundo que está aqui, não é? Fazemos parte, e Deus está olhando para mim e para você. É motivo de alegria. Ah, mas ali fala que nós somos o gado, as ovelhas para o matadouro. Você preferia estar vivo no mundo e indo para o inferno? Ou você prefere passar aquilo que são as intempéries da terra e ter a eternidade com Deus? O que eu e você vamos preferir? Essa é a porta de decisão. Eu estou sim na porta do gado, lugares onde há sofrimentos e dores, mas o Senhor tem me dado a recompensa da sua presença. Ele é o Deus Emanuel, ele é Jeová Shammah, ele está comigo. O nome da cidade será Jeová Shammah. Eu sou o santuário de Deus, a habitação de Deus na terra. E onde eu vou, a glória de Deus se manifesta. Se eu permito que a minha unidade com Cristo seja colocada para fora. Deus está te chamando para que você entenda que ainda que há dores, ainda que há sacrifício, sim, ainda que há coisas que Deus te peça, que vai fazer você negar a você mesmo, tem um caminho de glória e é um caminho de irmandade. Ai, pastora, mas você não sabe o que está acontecendo na minha igreja. Tem problema, tem isso, tem aquilo, mas existe um lugar lá no céu para mim e para você, que depois de passar 70, 80 anos, que é canseira e enfado, o Senhor vai te levar e você vai ficar para sempre nesse lugar. Então, suporte, porque não dá para comparar a excelente glória que há de vir sobre nós, os que cremos. Então, espere confiantemente no Senhor. Viva sabendo que Deus tem um destino profético tremendo para mim e para você. E nós não devemos estar abalados. Ouvi uma palavra hoje: olha, parece que eu estou... Ontem à noite, né? Depois da oração da madrugada, estava orando, ouvindo um áudio, e a pessoa falou assim: olha, irmã, estou extremamente abatida, mas não estou vencida, destruída. E é isso que nós precisamos entender. Às vezes o corpo está sendo moído, as dores, a enfermidade parece que não terão fim. Mas o Senhor está falando: olha, tem uma excelente, sobre excelente glória para você. Então precisamos entender que aqui, irmãos, é passageiro. Agora o céu de glória é eterno, assim como o fogo do inferno é para sempre. A glória de Deus e o céu de Deus é para sempre, e o inferno também será para sempre. Não terá como sair desses dois lugares. A nossa porta das ovelhas, a porta do gado, ela precisa ser aberta aqui. E nós é quem vamos decidir se abriremos e seguiremos o Cordeiro de Deus. Eu vou seguir o Cordeiro, ou se nós seguiremos o outro que quer nos trazer exaltação. Não estamos sós. É o próximo ponto que eu coloquei aqui: você não está só. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. Isso aqui é muito importante, irmãos, para complementar o que estávamos falando. Depois de ter sofrido por um pouco, ou seja, enquanto você não entende o propósito do sofrimento, você vai ficar meio perdido. Mas a partir do momento que você e eu entendemos por que podemos sofrer nessa terra, aí a palavra de Deus diz assim, ó: Ele mesmo, nosso Deus, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelo século dos séculos. Então, o que Deus vai falar? Suporte as aflições como bom soldado de Cristo. Então, suporte as aflições
Porque ele mesmo, ele está falando para você, eu estou com você, te aperfeiçoando, firmando, fortificando e fundamentando, porque você vai para a cidade de glória do nosso Deus, para a Assembleia dos Santos, você já está lá, e você dia após dia, através da porta da decisão que você toma de ficar dentro da casa do Senhor, abrigado na minha arca, você está indo para um destino que depois não te terá fronteiras, assim como ele fez com Noé. Quando a arca parou no Monte Ararat, Deus foi permitindo ali, no processo de Noé, colocar todas as coisas ali, enviar pombinha, fazer isso, fazer aquilo. Depois que a terra estava sequíssima, ele era ali o governante geral do mundo. Não tinha nenhuma outra pessoa ou família na terra, a não ser a dele e os seus ali, seus 3 filhos, 8 pessoas no mundo inteiro. Então Deus está falando, suporte. Suporte, eu tenho recompensa para a obra das tuas mãos. A porta do gado é a porta de ficarmos juntos. É a porta de sabermos onde 2 ou 3 estiverem reunidos em torno do meu nome, ali eu estarei com ele. É a porta, irmão, de decisão, onde que ainda que estejamos nos raspando mutuamente para encaixarmos ali como as tábuas do tabernáculo, o Senhor está no nosso meio. Então esteja firme, não olhe para os problemas, não olhe para as circunstâncias, olhe para o autor e consumador da tua fé. Olhe para aquele que está dizendo, olha, você é a minha lavoura, você é meu edifício, eu estou te preparando cada vez mais e abrindo a tua própria vida para que você esteja me recebendo, porque você é o portador da minha presença na terra. Meu Deus, isso é coisa tremenda para nós, como igreja. Precisamos nos alegrar no poder dessas boas notícias. Depois, irmãos, eu quero falar da porta da guarda. A porta da guarda nós não havíamos falado, falamos só um pouquinho. E ela tem 2 nomes diferentes. Ela no 3:31 ela aparece como a porta da guarda, mas se você pegar no hebraico, ela tem uma significação. E se você pegar a porta da guarda do 12:39, ela tem outra significação. Numa, ela chama simplesmente da guarda, e a outra, ela é a respeito de alvo, de custódia. Deixa eu olhar aqui para que possamos ser auxiliados. Aqui, a porta da guarda de Neemias 39, aqui está falando, é a porta Matara. E ela vem dizendo que a guarda, a custódia, a prisão, a marca, um alvo, é uma marca como uma figura de castigo. Aí nós vamos ver aqui a porta da guarda de Neemias 3. E eu andei pesquisando, é a mesma porta? Sim, é a mesma porta, só que com aspectos diferentes. A porta da guarda, olha aqui, é a porta da ordem. Então, são portas, irmãos, que nós precisamos, é a mesma porta que nós precisamos entender que se nós queremos ter a alegria de Deus, o Senhor está falando, filho, eu vou te passar em revista. Sabe por quê? Porque você vai morar no meu céu. E lá no meu céu vai ter tudo quanto você precisa para estar em plenitude de vida. Então comece a se imaginar nesse lugar. Se a minha vida está sendo passada em revista agora, é porque tem um lugar de melhor habitação para mim. E eu posso fazer com que esse lugar de habitação seja uma constante agora dentro de mim. Para quando eu chegar no céu, preste bem atenção nisso, eu já esteja familiarizado com esse ambiente de glória, com esse ambiente de vitória. Então, a porta da guarda, para que serve? Para você discernir, destranque a porta e fala, pode passar em revista, porque eu quero manifestar o céu aqui na terra. Eu quero estar em linha já com aquilo que é a vivência que o Senhor tem para mim aí no céu, e eu quero estabelecer aqui na terra. Então, a porta da guarda é a porta da vigilância, é a porta do cuidado, é a porta de nós levarmos com seriedade a nossa salvação. Essa é a porta da guarda, na qual eu e você devemos nos regozijar e celebrar ao Senhor. Senhor, tu nos deixa algo tão tremendo que é a vigilância. Irmãos, essa porta do cárcere aqui, para mim, sabe como que me veio? Me veio como o João deitado no peito de Jesus, quando ele queria saber a respeito, Pedro falando, né? Não tinha tanta amor e intimidade, não tinha se autodenominado o discípulo a quem o Senhor ama. E aí ele, reclinado lá no peito de Jesus, Pedro fala para ele, viu? Pergunta aí o que está acontecendo, quem é esse traidor aqui?
Porque eu não sei, João, mas você está mais próximo. Você está mais grudado ao coração dele. Pergunta quem é. Quem é que vai trair a ele? Quem é que vai trair o mestre? E aí João, na ousadia daqueles que têm intimidade, perguntou. E, amados, muitos remetem esta passagem ao servo da orelha furada, lá do Velho Testamento. Aquele que, por livre e espontânea vontade, por se apegar ao seu amo, permite, ele vai numa porta, e aí é colocada a orelha dele no batente da porta e é furado por uma peça. Então, aí ele se transforma o servo da orelha furada. Então, é a porta da prisão, irmãos. Essa porta da guarda, você pegar para estudar lá, você vai ver que ela é perto do cárcere. Então, é o lugar onde você e eu podemos voluntariamente nos entregar para Deus como escravos dele, como servos dele. Somos filhos em primeiro lugar, mas a filiação se arraiga tanto em nós, nós falamos, você para sempre. Eu quero estar contigo para sempre. Eu vou me prender a ti. Sou preso da esperança. Isso é coisa tremenda que Deus te propõe. Por isso, meu coração está exultante. Estamos saindo da temporada onde a filiação se manifesta. Eu recebo essa filiação e voluntariamente me torno escravo do próprio Deus, do Senhor. E falo, Senhor, tu és tão aprazível. Estou tão preso assim. Tu és tão envolvente. Tua presença em mim atrai, constrange o meu espírito. Tem um hino do Cirilo que fala sobre isso. Tu és tão lindo. Então, irmãos, você vai ficando tão atraído pelas misericórdias do Senhor que tem te puxado e tem falado, sai desse lugar, sai desse lugar. E a bondade de Deus vai se manifestando e nós vamos nos entregando, nos rendendo. Mas como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor tem tantas coisas boas para mim e eu não descobria isso. E você vai se entregando e você se torna prisioneiro voluntário. Sim, sou preso da esperança, que liberta e faz viver. Tem um hino do Renascer que fala isso. Eu sou preso, tem uma palavra de Deus no Velho Testamento, os profetas menores que também falam isso. Sou preso da esperança. Nós precisamos dessa esperança, a porta de Arcor precisa estar na nossa vida, que é a porta da esperança, para que nos apeguemos a Ele totalmente envolvidos com a sua glória, a sua bondade, a sua misericórdia e os seus recursos que são a nosso favor. Então você está pronto para entrar nesse lugar de vigilância e falar para o adversário, olha, eu já entendi quem eu sou, o Senhor está me aperfeiçoando. O meu sofrimento não vai me tirar da presença de Deus. Aquilo que eu passo, as más notícias, os problemas, as circunstâncias, as enfermidades, as dores, não me tirarão da presença de Deus, porque Ele mesmo me fez entender que depois que eu sofro um pouco, Ele simplesmente, eu entendo que eu estou passando pelo processo de aperfeiçoamento. Eu estou passando pelo processo que Ele está me fundamentando, então eu vigio a minha salvação. Eu desenvolvo a minha salvação com temor e tremor. Você pode se alegrar nisso. Quando você for tomar a tua santa ceia e eu for tomar do corpo e do sangue do Cristo, me alimentar do Cristo vivo, você pode falar para Deus, Deus, põe guardas à porta do meu entendimento para que eu sempre escolha certo. Eu sempre escolha aquilo que é vivo para ti, que eu deixe de andar na morte. Porque esse é o caminho preparado para mim, porque há uma porta de frutificação para mim. Agora entramos na porta de Efraim, porta de frutificação. Irmãos, nós estamos agora, esse é o último mês do outono, vamos entrar daqui a pouco no inverno, dia 20 para o dia 21, às 18 horas, entramos no inverno espiritual de Deus. Então, nós precisamos entender que Deus ele passou a temporada do outono inteira falando, frutifiquem debaixo do meu governo, vocês são filhos de José. E José aprendeu a governar em circunstâncias contrárias, terríveis, tremendas. Ele tinha a porta da guarda bem esclarecida dentro dele. Ele tinha a porta da vigilância, ele preferiu colocar a sua própria orelha para ser focada ali, chama sovela, algo que vinha ali e furava a orelha do escravo, ele voluntariamente se entregou, ainda que em meio às dores, ainda que em meio ao sofrimento, ainda que tenha falado, eu vou me esquecer e eu serei frutífero. Não, irmãos, aí Deus falou para ele, primeiro você frutifica de acordo com aquilo que é o meu reino, depois eu te faço esquecer, porque foi exatamente o cumprimento dessa palavra que houve na vida de José. Meu Deus, que coisa tremenda!
José estava em frutificação em meio a dores, secandai. E às vezes você está em meio a frutificação, no meio de dores tremendas e terríveis. Só que Deus falou para ele, José, na hora que eu estabelecer a minha paternidade, liberar a minha paternidade, eu vou colocar as coisas em ordem. E foi o que aconteceu. Quando José percebeu que o pai dele não estava longe dele, porque tinha não se importado com ele, porque José achava que o pai dele não tinha ido buscar. Um homem rico, nunca ouviu uma notícia que alguém estivesse procurando por mim. Como meu pai me esqueceu dessa maneira? Meu Deus, que coisa tremenda que havia no coração de José. Observe que quando ele ouve os irmãos falando entre eles mesmos na língua hebraica, a qual José conhecia, e os irmãos nem sabiam que estavam na frente de José, meu Deus, e eles começam a falar: nosso pai, ele não vai suportar. Olha, o castigo de Deus está nos perseguindo, porque nós mentimos para o nosso pai. Nós falamos que o nosso irmãozinho estava morto. Aí José descobre que o pai dele não o negligenciou, que não o esqueceu, mas ele fora enganado. O pai de José fora enganado. E quando cai a ficha de José a respeito do amor do pai dele, que o pai dele estava definhando de tanto que o amava, sem consolo, quando ele ouve falar, fala: olha, meu pai já perdeu aquele que ele mais amava. Se ele perder Benjamim agora, ele não vai suportar. Quando ele ouve todas aquelas notícias em relação ao coração do pai dele, ele pode se abrir ali e falar quem verdadeiramente ele era. E aí Deus pega, aí sim, Deus levanta Manassés, porque José já estava frutificando. Aí Deus levanta um esquecimento e limpa toda a vida de José. José já estava frutificando, mas estava ferido e precisava ser limpo. E é o que Deus faz no outono. Ele revela a paternidade dele está viva. Nós não fomos esquecidos de Deus, não. O que passamos não é porque Deus está dormindo, ou porque Deus não quer nos abençoar, ou porque Deus isso ou Deus aquilo. José conseguiu ali ver descortinado diante dos olhos dele que o pai o amava. Simplesmente ele estava impedido de proceder com a paternidade poderosa diante de José. Às vezes é a mesma coisa, o nosso Deus, às vezes, por causa do propósito eterno que ele tem conosco, por causa do propósito de nos fortalecer em Cristo e na força do teu amor, do seu amor, ele não pode. Teve uma vez que eu passei uma crise de rim num evento de uma igreja, e o Senhor, quando acabou o evento, aí veio Satanás para tentar tripudiar sobre a minha vida, e eu estava subindo, eu estava com muita dor, era na época de me dar aquele negócio de rim que me dava todo ano, e aí eu peguei e me despedi dos irmãos, havia ali um lugar, né, uma lanchonete dentro da igreja a qual eu servia o Cristo vivo, e um rapaz desavisado, que estava fazendo a filmagem, veio e tentou confrontar e afrontar o Deus que eu estava servindo. E ele falou assim para mim: ué, onde está seu Deus? Você está cheia de dor? Você pregou tanta coisa lá? Cadê o poder desse teu Deus? Eu falei para ele: olha, o fulano, falei o nome dele. Se Deus não estivesse comigo, nem aqui eu estaria. Eu estou satisfeita com o que Deus tem me dado. E fui deitar. Depois, à noite, quando meu esposo pôde subir daquele lugar que ele estava, ele trouxe uma palavra. Ele falou: não, minha filha, Deus falou para mim, não é porque eu não quero, eu não posso te dar a cura agora. Você entende que existem coisas que Deus não pode dar, ainda que você e eu não entendamos? E agora, Deus permitiu que eu fizesse tanto tempo de frutificação e agora Ele estabelece um Manassés na minha vida para me esquecer das coisas que devem ficar para trás. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus quer exatamente uma vida que seja tocada pela paternidade de Deus e Deus estabelece as coisas do jeito que elas são. Haverá o tempo em que Deus vai falar: você foi frutífero, eu trago o esquecimento. Que foi o que Jacó, na hora de abençoar os filhos de José, Manassés e Efraim, ele trocou as mãos. Manassés, ele colocou a sua mão esquerda, vamos colocar aqui, Manassés, o primogênito, deveria receber a mão direita.
Efraim, o segundo filho, deveria receber a mão esquerda, mas ele trocou as mãos. E falou: José, eu estou fazendo aqui uma leitura do que foi a tua vida. Você foi perseguido, mas você, Efraim, frutificou. Ei. Você foi machucado, ferido, trocado, jogado em buraco, em lugar de escárnio, mas eu troquei a tua manifestação e você continuou frutífero. Mas agora sim, eu quero trocar a tua manifestação na terra por dentro e eu vou te fazer Manassés. Eu vou ensinar você a esquecer. E assim Deus tratou com a vida de José naquele lugar e nós estamos debaixo desse governo. Deus nos faz frutíferos e depois ele nos ajuda a esquecer e arrancar as marcas. Então não se importe de olhar para o seu passado e falar: passado, você estava me trazendo, como que eu posso dizer, as fortalezas espirituais nas quais agora será uma alavanca para a unção que Deus colocou sobre a minha vida. Aí Deus vai falar: isso, agora você está entendendo, porque eu estava te fortalecendo, te aperfeiçoando, te fortificando, te firmando na minha palavra. Porque enquanto você estava sendo frutífero, você continuava produzindo para a eternidade. Você não recuou. Porquanto não negaste o meu nome, sei que tu tens pouca força, mas porquanto não negaste o meu nome, eu te farei coluna do meu santuário. Meu Deus! Você entende o que é que Deus está falando? A porta de Efraim precisa estar aberta sobre você. Um entendimento que enquanto frutificamos, Deus está estabelecendo o nosso governo, nos preparando para coisas grandes e firmes. Quando chega o tempo certo, ele se revela como nosso Deus, o nosso Pai, fala: não me esqueci. Vem cá, chega-te a mim, eu estou me chegando a você e eu vou te limpar de tudo aquilo que são as arestas, tudo aquilo que foi a maldade, tudo aquilo que te segura. Você vai ouvindo a minha voz e eu vou te limpando e você vai entrando no lugar de rio das águas, que essa é a temporada, irmãos, que Deus está nos chamando, a porta das fontes está aberta para nós e nós deixamos de comer daquela porta velha, a porta do crocodilo, de Leviatã, do orgulho, a porta de um passado mal resolvido que atrapalha todo o nosso futuro e vamos vencendo, 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 dia após dia. Deus está tratando conosco e nós devemos nos alegrar. Então aqui, só os frutíferos podem permanecer diante de Deus. O tempo do esquecimento das coisas que passamos, ele virá. E nós não cogitaremos mais as coisas passadas, como diz o livro de Isaías. Nós estaremos cogitando as coisas futuras e maravilhosas que o Senhor, ele já mudou o nosso cativeiro. Aleluia! Somos sacerdotes de Deus, somos reino de Deus, somos frutos do Cristo vivo na terra. E a palavra de Deus no livro de Isaías fala que, em 53 de Isaías fala: Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho. E nós também veremos o fruto do trabalhar do Cristo vivo dentro de nós. Para mim é motivo de alegria. Para mim é motivo de muita alegria saber que o tempo onde aquilo que estava arraigado dentro de mim, parece que eu não consegui esquecer de tanta dor ou de tanta glória, não é? Como temos falado, isso vai passar. E Deus fala: a tua frutificação chegou até mim. E agora eu quero estabelecer um tempo em que você se esqueça. Você esteja totalmente vazio para eu colocar os meus planos e as coisas novas. Seja Efraim na minha presença. A porta de Efraim está aberta para nós. Sermos frutíferos, continuar frutíferos, agora com um novo entendimento. O Deus, como diz aqui, e o Deus de toda graça, que nos chamou à eterna glória. O Senhor tem ministrado sobre nosso sacerdócio real do Senhor, exatamente. Como você vai ser sacerdote se não passar pela moinha de Deus? Como você vai liberar bênçãos se você não tiver passado por algumas experiências? Não estou falando aqui a doutrina do sofrimento, irmãos. Eu estou falando aqui que a semente de trigo tem que morrer. E a morte não é agradável, mas ela vai trazer vida e vida com abundância. Em nome de Jesus. E a porta que eu quero trazer agora é a porta oriental, que é a porta da vinda do Senhor para a nossa vida. E eu quero falar de dois tipos de vinda. Essa, como Deus vindo para nos levar ao esquecimento das coisas que para trás ficam, e nós permanecermos frutíferos diante dele.
por conta do governo de José, Jesus, não é? Que há sobre nós, para nos fazer esquecer do tempo de sofrimento, porque vamos trocando com ele, nós vamos vendo a manifestação do Pai, por conta de Jesus ter sofrido tudo quanto precisávamos para que tivéssemos vida e vida com abundância. Aí agora nós estamos chegando na porta da sua vinda. A vinda que o Senhor anuncia ao som da trombeta, a sétima trombeta tocando, Jesus aparecendo dos céus, levando o teu povo num piscar de olhos. Então, a porta oriental. A porta onde nós, por conta de termos passado por todas essas portas, a deixaremos aberta ou fechada. A porta onde a guarda. Por isso ele fala, olha, estejam atentos. Tenha azeite na tua lâmpada, porque eu virei. Porta da vigilância, porta da guarda. Guardando, cheios de esperança e expectativa, a vinda do nosso Deus que virá nos buscar nos áreos. Essa é a próxima porta e a última porta. É a porta do para sempre com Ele. Para sempre com Ele, no céu de glória. Então você entende a importância de continuar decidindo bem. A importância de ver a porta de Efraim sobre a tua vida. A importância de se manter nesse ambiente espiritual chamado Assembleia dos Santos, dos justos aperfeiçoados no Senhor. Você entende isso? Eu preciso entender isso e passar para aqueles que estão debaixo aí da nossa mentoria, debaixo da nossa ajuda, debaixo do nosso discipulado, que verdadeiramente entendam isso. Eu estou decidindo, eu estou aprendendo a decidir, eu estou tomando posse de cada uma dessas portas e fechando cada vez mais a porta e a fonte do dragão, porque eu preciso estar ligado junto ao ribeiro das águas para que quando sim a última trombeta tocar e o Senhor me chamar para com ele nos ares, eu vou estar vigilante. A porta da guarda estará firme em mim. Eu serei aquele servo da orelha furada, sim. Eu serei aquele que terei azeite. Amados, Salmo 17, último versículo, é um salmo que eu gosto de pregar em velórios. Nos poucos velórios que eu fui ministrar, eu gosto de pregar essa palavra. Porque sabe o que ela diz? Ela diz assim, o salmista falando, Davi falando, quando eu acordar, eu me satisfarei com a sua semelhança. Por que eu falo isso em velório? Porque é o lugar para onde todas as pessoas deverão ir. Aqueles que não foram arrebatados com Cristo em vida, todas as pessoas passarão pela morte. Quando acordarmos, com qual semelhança nós nos pareceremos? E Davi falou lá, quando eu acordar, ou seja, quando eu sair do sono da morte, quando eu abrir os olhos, quem estará na minha frente? Como espelho. Eu estarei diante das trevas, diante do governo de Satanás, diante daquele lugar para o qual ele será lançado para sempre, o lago de fogo e de enxofre. Estarei com a semelhança da iniquidade, do pecado, da transgressão, a semelhança das trevas, a semelhança da morte eterna, separado de Deus eternamente, de acordo com a segunda ressurreição que virá só para ser destinado para o lago de fogo e de enxofre, ou estarei na primeira ressurreição, e me satisfazendo com a glória do Senhor, meu Deus, a glória eterna do meu Deus. Essa é a porta que vem do Oriente, aquele que vem do Oriente, e todo olho verá. Irmãos, o Senhor está nos chamando para decidir verdadeiramente o que você e eu queremos ser. Qual é a semelhança que vai agradar o teu coração ou o meu coração? Então, por isso, já podemos sair das murmurações, já podemos sair da justificativa da nossa própria carne, já podemos destronar o ego, já podemos sair dos idealismos que manifestam que Deus deveria ser assim, assado, deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Nós sairmos das portas dos relativismos humanos, como orei no começo, e entramos à porta do absoluto de Deus. Nós temos um balizador. Nós temos aquele que, sim, preparou um caminho para nós. Nós temos, sim, aquele que vai falar, até aí você vai, daí você não passa. Nós temos, sim, aquele que irá julgar os vivos e os mortos. Nós temos. Então, nós vamos precisar decidir que vamos prestar contas diante dele. E qual é a porta que nós devemos deixar aberta? É a porta oriental, que são as portas das decisões diárias, nas quais você e eu falamos, eu prefiro Cristo.
Eu continuo com Cristo. Ah, irmã, mas está doendo. Você está sendo ameaçado de morte. Você está sendo perseguido. Você está sofrendo pelo nome do Senhor. Sim, mas a porta oriental ainda está aberta diante de mim. Eu sei para onde eu vou. Eu sei em quem eu tenho crido. Você entende isso? Eu verei nos meus ossos, eu o verei. Qual é a força da fé que há dentro de mim e de você? Está pautado na palavra ou essa fé que nós falamos, que pretendemos ter, é uma fé morta, vazia, ineficaz, que diante dos arroxos da caminhada cristã, nós retrocedemos e achamos que Jesus nada tem a ver com isso, que nós podemos levar a nossa vida de qualquer maneira. Então veja que são portas, irmãos, de muita glória, portas de frutificação, de cura, portas de discernimento espiritual, de vigilância, portas de ouvidos abertos para o som de Deus, porque Ele virá nos buscar. Portas que nos fazem ficar no aprisco do Senhor, no pasto, no rebanho do pastoreio do Senhor. Essas são as últimas portas. E eu estou alegre por isso, porque Deus está nos dando um tempo de vencermos todas estas outras portas, as quais Ele colocou para que nós viéssemos decidir passarmos através delas ou não. Veja que se essas decisões elas estão ligadas à cultura do céu, elas vão manter a cultura do crocodilo, da serpente, de Leviatã, do dragão, ele vai manter essa fonte fechada. Agora, se nós decidirmos não julgar nada, não discernir nada, permitirmos que a nossa vida seja levada pelos padrões da terra, pelos padrões do mundo, conformando-nos com ele, conforme fala Romanos capítulo 12, o Aion, o príncipe desse século, a mentalidade desse mundo. Ah, imagina, o que tem a ver, todo mundo faz. E nós formos argumentando sobre aquilo que está sendo normatizado na terra, naturalizado na terra, e deixarmos de viver a cultura do céu que nos faz separados para Deus, santos nele, santificados nele, então, irmãos, para onde iremos? Qual é o, entre aspas, preste bem atenção nisso, entre aspas, o idealismo que te carrega, que te sustenta, que te leva adiante? Coloca essa palavra idealismo dentro da sua cabecinha do jeito certo. É aquilo que é a cultura de Deus, os princípios de Deus, a palavra de Deus, o amor de Deus, a aliança com Deus, onde eu manifesto Cristo vivo, porque falo, Senhor, eu deixo ir, sem ti eu nada posso fazer, ou aquilo que a religião manda, aquilo que os ditames humanos mandam, aquilo que aprendemos maquinalmente com os homens a reproduzir. Qual cultura nós vamos querer? O que está preparado para nós? Então, em nome de Jesus, eu quero te deixar essa palavra. O apóstolo Alexandre está chegando. Eu quero te cumprimentar pela sua perseverança em estar conosco, em nome de Jesus. Eu não sei quantos dos idealismos você assistiu, mas eu vou fechar aqui a câmera, que ele vai colocar a cadeira aqui. Enquanto isso, vamos falando. Então, irmãos, você e eu, o que nós apresentamos diante do Senhor? O que nós apresentamos diante do Senhor? Shalom, shalom, seja bem-vindo, meu esposo. Buenos dias, Aleluia. shalom, glória a Deus. O que nós vamos decidir diante do Senhor? Tem uma escolha ainda para fazer. Temos essas portas para estarem abertas, 4 portas poderosíssimas. Porta do ouvir o som. A porta de mantermos-nos na congregação do Senhor. A porta de nos mantermos frutíferos e permitir que o Senhor leve embora tudo aquilo que deve ser levado. E a porta da vigilância. Você vai deixar abertas essas portas no Senhor? Então, esse é o nosso convite. Essa é a nossa, o que eu posso dizer, nosso conselho para você e para nós mesmos, nesse novo tempo, nessa nova temporada que vai se iniciar aí a partir do dia 20, não é? Na virada da estação, do tempo espiritual de Deus. E aquilo que o próprio Cristo está te propondo. Decida bem. Eis que vida e morte te proponho hoje. E escolhe a vida para que vivais. Amém? Eu posso estar com a palavra, depois, se der tempo, quero fazer uma oração final, mas vamos ver aí o que o apóstolo vai fazer. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, shalom. Minha participação será breve. O apóstolo vai fazer a ceia, vai fazer a oração final. Amém. Vai dar glória, aleluia. Se quiser até sapatear, tem um espacinho aqui.
Pequeno, Mas dá, mais ou menos. ela dá. Irmãos, eu quero, nesse encerramento, nesse último Oséias aí, agradecer a perseverança, a persistência de cada um, né? E eu creio que valeu muito a pena essa temporada, tudo que nós aprendemos, tudo que nós rompemos, tudo que nós vencemos. Tivemos vitórias aí tremendas, graças a Deus. Tem coisa para conquistar ainda, obviamente, tem coisa para arrumar, para acertar. Mas um ponto muito importante que a apóstola estava falando hoje, e quando José ouve falar de que o pai tinha sentido aquela perda que estava definhando ali, como ela disse, por causa dele especificamente. E eu creio assim que essa temporada ela foi para minha vida, e eu creio que para as vidas que eu pude observar alguns avanços e destravamentos mais profundos, nós conhecemos um Deus nosso, o meu Deus, um Deus que está olhando para mim, um Deus particular. Porque ou nós vivemos servindo a um Deus que é o Deus dos outros. Ah, mas é Jesus, não, mas ele é dos outros, mas eu estou aqui. Mas não tem pertencimento, não tem identidade, não tem paternidade, não tem nada. Mas é o Deus dos outros. Ou é o Deus do coletivo. Não, agora eu já estou junto, mas ainda não é o Deus dos outros. Agora é meu Deus também, mas não consegue romper para entrar realmente. Agora, vidas que têm rompido nessa temporada para entender que ele é o meu Deus. E o meu Deus fez uma cruz, se pregou nela e deu um trono para mim. Aleluia. Meu Deus, isso então nos estabelece neste ambiente de paternidade, nesse ambiente de descanso. Aleluia. E eu creio assim que nós, muitos aqui, têm entendido isso, graças a Deus, que Ele é o teu Deus. Então, se você não entendeu isso, saia nestes últimos minutinhos agora do Oséias, saia com isso e fala assim, ele é meu Deus. Talvez esteja faltando isso para você romper de uma vez por todas. Esteja faltando isso para você realmente entrar num lugar em Deus onde você fala assim, não, eu sempre criei nele, apóstolo, mas você tem que crer que ele é seu. Mas não é egoísmo, não. Isso aí é pegar como aposta, é meu pai. Ele pode ser pai de todo mundo, tranquilo. Eu não sou egoísta. Eu sei que ele é o pai de todo mundo que, através de Jesus Cristo, chegar a ele. Mas ele é meu Deus. E ele é meu pai. E a partir desse momento, você vai perceber que a tua vida espiritual, mental, na alma, nos pensamentos, ela vai começar a ser destravada, porque agora você tem um senso de pertencimento absoluto, não relativo, não parcial, não fragmentado, mas agora absoluto. Eu tenho Pai. Então eu te abençoo para que você, em nome de Jesus, entenda isso, para que você receba isso, para que você ande nisso, que Ele é teu Deus, que Ele é teu Pai, que Ele é teu Senhor e que Ele está interessado na tua vida. Aleluia. Ah, Deus está interessado em todo mundo. Não, Deus está interessado em mim. Você vai poder falar, Deus está interessado em mim. Ele está interessado em todo mundo, mas hoje eu sei, eu tenho certeza que esse Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que enviou Jesus Cristo, ele está interessado em mim. Ele sentiu a minha falta. Quando eu vim, ele falou: meu filho chegou. Quando eu entrei, ele falou: meu filho, entendeu? É nessa toada que nós vamos andar. Aleluia. E que você vai sair daqui hoje abençoado para andar nisso. Aleluia. Muito obrigado por tudo, que o Senhor nos guarde, nos dê livramento, nos dê direção, que tenhamos aí uns dias de recesso na presença do Senhor. E no finalzinho eu volto aí para dar alguns recados. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Amém? A Maria de Fátima, lá. Essa é uma. Essa é uma. Essa é uma que tem entendido. Ele é meu Deus. A Vanessa é outra. Raquel e o Ângelo outra. O Teixeira outra. O Fredinho. E a Lilian está num processo que está começando a entender isso, está rompendo, e os demais aqui, que eu não sei quem está, mas eu tenho certeza de alguns, já é bastante. Quer ver quem eu já posso falar com certeza? Ó, Vanessa, Raquel e Ângelo, Maria de Fátima, o Teixeirinha, Alfredo, Margarida está se esforçando bastante, está quase, Daiane também, a Mara está indo bem, a
Pastor Sérgio está se esforçando. A Carminha está num processo bem final de romper com isso aqui para ela. Irmãos, desse grupo aqui, talvez a pessoa mais difícil de entender, ou de absorver, ou de aceitar que esse Deus é meu, é a Carminha. Porque ela se sente demasiadamente indigna. Ela fala, não é possível. Não é possível que esse Deus tão grande possa ser meu Deus. Para ela é muito difícil isso. Mas ela tá indo bem, graças a Deus. Pastor Sérgio, pastora Sônia, começando a romper nisso também. E o Amilson, caminha mais de longe, né? Não tem um entendimento. Pastora Andréia, graças a Deus, tem rompido com isso também, está num processo bem já avançado, não rompeu totalmente ainda para poder absorver isso. A Louise, né, tem a duras penas aceitado isso. Como foi difícil para ela aceitar isso, meu Deus. Mas ela tem aceitado. A minha Tata também tem começado a entrar nesse processo. E a minha vida, que estou aí lutando para entender que esse Deus é meu, apesar da porcaria que eu sou. Ele pode ser um Deus, e ele é um Deus, ele é meu Pai. Aleluia. Então, em nome de Jesus, aqueles que já romperam, aqueles que estão rompendo, aqueles que estão começando, não importa o que está acontecendo na tua vida, que etapa que você está, mas o importante, e a apóstola Fátima que tem se rasgado, irmãos, para ter esse Deus e esse Pai como dela. Como ela tem se esforçado para isso. Isso também está bem avançado já o processo, também não rompeu totalmente, mas já tem uma entrada boa nesse ambiente. Amém? Deus te abençoe. Um abraço, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, como o apóstolo está falando, então eu recebi uma palavra há um tempo atrás, mergulhe no amor de Deus. E esse ano de 2025, o Senhor tem se derramado para que eu entre nesse lugar. E eu decidi que Ele me ama, como João ali, não é? O servo da orelha furada, deitando, me reclinando no peito do Cristo vivo, intencionalmente. Ainda que seja muitas vezes difícil, muito difícil às vezes, mas tenho deitado intencionalmente, falado, Ele me ama e Ele é meu. Estou tomando posse. Tenho conquistado, sim, lugares de descanso, lugares de refrigério, lugares de frutificação e de esquecimento daquilo que para trás precisa ficar. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos orar. Pegue a tua santa ceia, nós vamos orar. Vamos colocar aqui as nossas vidas diante do Senhor. Amém? Corpo e o sangue de Cristo. O alimento, o sustento, a palavra de Deus está aqui, irmãos. O justo não mendigará o pão. Pela fé, nós não mendigamos o pão. E nós podemos beber do cálice da nova aliança, porque somos os justos que têm o Espírito aperfeiçoado. Então, nós estamos aqui diante do Pai. Pai, estamos aqui diante de Ti. Nossas expectativas de estarmos verdadeiramente rendidos aos Teus pés, operando diante de Ti, para que o Teu mover, o Teu agir se rompa verdadeiramente diante de nós. E venhamos cada vez mais estar nos lugares altos de adoração. Aqui estamos, Pai. Então, vem com o peso da Tua glória. Nos ajuda. Termina aquilo que falta, Senhor. Coloca, acrescenta aquilo que falta. Leva-nos cada vez mais para esse porto desejado que Tu és. Queremos Te celebrar, Te honrar, Te agradecer, Te bendizer, que Tu és um Deus de fidelidade. E que, apesar dessa glória que Tu tens, Senhor, Tu estás morando dentro de nós. Muito obrigada, porque Tu não nos deixaste sós. Diz a Tua palavra, enviarei outro Consolador. E Tu enviaste o Neemias. Tu enviaste aqueles que é nosso deleite. Tu enviaste aquele, ó Rei da Glória, que estás nos edificando, Senhor, para a morada eterna e sermos a habitação eterna de quem Tu és. Muito obrigada, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, o único soberano e eterno. E nossos irmãos sejam envolvidos pelo Teu Espírito de paternidade. O Espírito de adoção esteja sobre nós e o Espírito de filiação nos marque profundamente. Marque os nossos ouvidos espirituais, que sejam circuncidados e estejamos diante de Ti para sempre.
Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos celebrar o Senhor tomando a ceia, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Tu és santo, Deus. Muito obrigada, Pai, por tudo quanto tens feito. Amém, meus irmãos? Muito obrigada a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer ver um negócio legal? A Vanessa pensando na Ivana louca. Agora, nos últimos tempos, que ela tem entendido que é pai dela, essa mulher tem crescido, hein? Graças a Deus. Fala, não vem não. Não vem não, que ele é meu pai. Aleluia. Então, graças a Deus por isso. É louca. Melhorou bastante, mas é louca, é louca, é louca, é louca. Mas tem entendido, ele é meu pai, não mexe comigo não, que eles vão se complicar. Aleluia, graças a Então, Deus. graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Deus abençoe a cada um. Novamente, muito obrigado mesmo por tudo. Sim. Dia 7/1, então, vamos retornar com o Oséias da Manhã. Não temos ainda um modelo definido, mas temos uma ideia já aí de um revezamento entre a minha vida e a apóstola Fátima, provavelmente será dessa forma. E dia 12/1 vamos voltar com o Oséias da tarde. Amém? A oração da madrugada volta dia 11/1, domingo para segunda. Só que agora não mais às 3, mas às 5 da manhã. Porque, não sei para os irmãos, mas para mim tá ficando bem complicado, porque essa noite picada, levanta 2h43, que eu ponho o meu relógio, aí eu volto a dormir, geralmente deitar, né, 4h30, aí eu vou dormir sei lá que hora, aí levanta 6h45 de novo, e aí depois tá judiando muito. Então nós vamos a apóstola deu uma direção, da gente já levantar às 5, que aí ela vai também se esforçar para participar. E o nosso dia já vai começar mesmo, levantar às 5 não, né? Às 4h30, sei lá, 15 para 5. E aí o nosso dia já vai começar das 5 em diante, a gente já vai embora. Então eu creio que para nós vai ficar mais adequado aí para o nosso corpo, para nossa idade, para tudo. Quem estiver rasgando com mais potência, continua, levanta às 3, faça a tua oração, porque na verdade não é um compromisso com o ministério, mas é um compromisso com o Senhor. Então, se você falar assim, ó, apóstolo, para mim vai ser melhor às 3, você continua às 3, Deus abençoe. Se for para você viável às 5, então vai ser a partir do dia 11, às 5 da manhã. Hoje à noite, Shabat, no encerramento, nós estaremos vou estar ministrando uma palavra baseada num pouco daquilo que nós oramos essa madrugada, e de umas filhas que ficaram sem herança, e elas ficaram para trás, e elas foram até Moisés. E elas ficaram sem descanso. Elas se viram ali num ambiente, mas onde nós vamos descansar? Isso é injusto, porque os meus pais, e aí se você quiser saber o resto, às 20 horas, hoje nós estaremos ministrando essa palavra. Eu creio que vai falar para nossas vidas. Amém? Teremos ceia novamente, às 20 horas, em nome de Jesus. Eu só sei que elas foram atrás e teve uma terra para elas. Aleluia. E nós vamos entender e poder romper mais e mais, que nós vamos atrás e vai ter uma terra, vai ter um descanso, vai ter uma herança para nós, em nome de Jesus. Então, essa noite vai ser o último Shabat. A partir da semana que vem, tem uma data para iniciar o Shabat que eu não lembro, mas eu acho que é na sexta-feira da semana do dia 7, provavelmente dia 9, do 11, do 1, que nós vamos voltar com o Shabat. E também não vai ser mais às 20 horas, vai ser às 18 horas. Logo na viração mesmo, a gente já vai estar ministrando. E para encerrar, então, vai ser a partir do dia 9/1, a volta do Shabat, com o horário das 18 horas. Amém, irmãos? Então, os demais recados aí vai ser passado no grupo. O grupo vai ser silenciado hoje,
às 22 horas. Então, se você quiser mandar algum agradecimento, um testemunho, uma consideração final, faça isso até às 22 horas. Os 3 grupos serão silenciados às 22 horas. Nós ficaremos responsáveis por mandar algum tipo de recado, a minha vida apóstola, a missionária Geni, a missionária Fátima, que estaremos ali, se precisar de alguma coisa. E outra coisa, se precisarem de alguma coisa até o dia 7, até o retorno, estamos disponíveis, WhatsApp, e nos procure, nós vamos poder, pode ser que nós demoremos um pouquinho para responder, mas vamos responder. Pelo amor de Deus, não nos deixe de procurar. Falar, estão de férias, estão viajando, estão passeando, estão descansando, irmãos, nós estamos fazendo tudo isso, é verdade. Só que se houver uma necessidade, então seja madura e imaduro, isso aqui é uma necessidade, não, eu preciso conversar com eles, aí você procura. Se for algo que você já tem condição de resolver, resolve, vai na paz e na bênção. Mas se precisar, quem apareceu lá, Fredinho? Se precisar, ô, Ana Lúcia, velho, se precisar, então vocês procurem, em nome de Jesus. Por favor, procurem, tá bom? Então é isso daí. Quem for ofertar aí na viagem, tá a chave Pix aí espalhada para algum lugar. Quem já ofertou, muito obrigado, em nome de Jesus. Quem já tem ofertado, alguns irmãos já têm ofertado na viagem, nós vamos fazer dia 21 agora, lá para o Capitólio. Então, se você quiser, se você tiver essa direção de Deus, oferte. Se você não tiver, fica na bênção. E eu creio que é isso daí. Beleza? Muito obrigado em nome de Jesus. Obrigado. Em nome de Jesus. Obrigada. Vamos que vamos. Beleza? Shalom, vocês são preciosos. Shalom, shalom. Até mais. Shalom, shalom. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Deus.